Eu me chamo Eduardo Cavalcante e vem comigo porque aqui tem muito conteúdo para você. Eduardo, o que é a questão deseja? Ele cita um objeto que é lançado verticalmente. Esse lançamento ele se dá com uma velocidade inicial de 50 metros por segundo. E o que torna a questão interessante, diferente de uma questão comum de lançamento vertical, é que o objeto ele não está sob a ação apenas da força-peso. Durante a subida, o objeto está carregado eletricamente. E devido ao fato dele estar carregado, como ele está dentro de um campo elétrico, a força elétrica age sobre ele. Aí a ação da força elétrica te impede de considerar a aceleração da situação apenas a aceleração da gravidade. Nós vamos ter que aplicar as forças, calcular a aceleração com que o objeto está submetido enquanto ele sobe, para identificar a pergunta da questão, que é a altura que o objeto consegue adquirir, que foi a pergunta. Então vamos atrás. Primeira coisa que eu acho que você tinha que fazer era perceber que o objeto, durante a sua subida, ele está sob a ação de duas forças. Ele foi lançado aqui, ó, com uma velocidade inicial. Essa velocidade inicial do lançamento ele nos forneceu, ó, 50 metros por segundo. E durante a subida do objeto, o objeto está sob a ação de quantas forças? Duas. O objeto tem massa, está sob a ação da aceleração da gravidade. Então ele tem a força-peso agindo sobre ele. Beleza? Fora a força-peso, o objeto também está carregado eletricamente. Como ele tem carga, ele tem força elétrica agindo sobre ele. Força elétrica, ó. Então você percebe que as duas forças são contrárias ao movimento. Peraí, Eduardo. Eu sei que a força-peso ela é vertical para baixo, porque o objeto tem massa, e a força-peso age no mesmo sentido da aceleração da gravidade. Mas por que você já foi colocando a força elétrica para baixo? É porque é o seguinte, força elétrica e campo elétrico têm o mesmo sentido quando o portador de carga, que é esse objeto, ele está eletrizado positivamente, que é o que está acontecendo. Força elétrica e campo elétrico têm sentidos opostos, quando o portador de carga é negativo, que não é o nosso caso. Então, como a carga é positiva, eu já fui colocando a força elétrica no próprio sentido do campo elétrico, que ele chegou a afirmar no texto que o campo é vertical para baixo. Show? Aplicadas as forças, agora, através da segunda lei de Newton, que é força resultante, é o resultado das forças que agem sobre o corpo. Quantas forças você tem aí agindo sobre o corpo? Duas. Essas forças são a favor ou contrário ao movimento. Perceba que o objeto, ó, ele está subindo. Como o objeto tem esse sentido para o seu movimento, a força-peso é a favor ou é contrária ao movimento? A força elétrica é a favor ou é contrária ao movimento? Contrária, então as duas são negativas. Aí você na mesma hora faria menos a força elétrica menos a força-peso, porque as duas são contrárias ao movimento. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero calcular a aceleração. Força resultante, massa vezes aceleração, força elétrica, campo vezes carga. Você tinha que lembrar dessa expressão. Deixa eu colocar aqui para você. Força-peso, massa vezes gravidade, isso eu sei que você já sabe. Só que campo é o agente físico capaz de produzir o quê? Força elétrica em partícula carregada. Então você nota que a força elétrica, ó, é o produto do campo e da carga. Aí agora dá para você substituir aqui. Força elétrica menos o módulo do campo vezes o módulo da carga. Menos a força-peso, massa vezes gravidade. A partir daí é só substituir os valores. Então vamos em cima. Qual é a massa do objeto? 10 elevado a menos 6 kg. A aceleração com que ele está submetido enquanto ele está subindo é o que você deseja. O campo elétrico que ele está submetido nesse momento, ele forneceu, ó, 1 vezes 10 elevado a menos 5. A menos 2. Newton por Coulomb. Quantidade de carga, 10 elevado a menos 3 Coulomb. Vezes 10 elevado a menos 3. Substituindo a massa novamente. A massa, 10 elevado a menos 6. Quilograma. As unidades estão batendo, porque são as unidades do Sistema Internacional. A aceleração da gravidade, 10. A partir daí é só fazer as continhas. Você nota que isso aqui pode ser 10 elevado a menos 6A, igual a conserva básica é 10, somos expoentes, né? Isso aqui vai ficar menos 5. Conserva básica é 10, somos expoentes. Isso aqui também vai ficar menos 5. Então eu vou ter 1 vezes 10 elevado a menos 5 e 1 vezes 10 elevado a menos 5. Ou seja, somando isso aí vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 5. O produto aqui, eu vou isolar a aceleração, vai ficar menos 2 vezes 10 elevado a menos 5 sobre 10 elevado a menos 6. Aí você nota que esse expoente está negativo, sobe positivo, isso vai sobrar 1. E menos 2 vezes 10 equivale a uma aceleração de menos 20 metros por segundo ao quadrado. E é claro que ela tinha que ser negativa. Por que ela tinha que ser negativa? Porque você percebe que o objeto, quando está subindo, a velocidade dele é reduzida, isso indica um movimento desacelerado.
E aqui, nesse caso, a aceleração realmente precisa ser representada de maneira negativa. Show? Agora, podemos partir para a cinemática. Perceba que isso não é uma questão de lançamento vertical. O lançamento vertical que nós ensinamos a você no ensino médio é uma questão onde o objeto está sob ação apenas da força-peso. Isso aqui é uma questão de dinâmica com movimento uniformemente variado, onde o objeto está sob uma desaceleração de menos 20 metros por segundo ao quadrado quando ele está subindo. Então vamos usar essa desaceleração para calcular agora o que ele deseja, que é a velocidade final. E eu vou usar a equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço, que vai ser a altura. Show? Substitui os valores. Velocidade final, ó, quando o objeto vai subindo, a velocidade vai reduzindo, 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 até atingir o ponto mais alto da trajetória, onde a velocidade final ela chega a ser zero, senão o objeto não para inverter o sentido do vetor velocidade. Então essa velocidade final ela é nula. A velocidade inicial de lançamento ele nos forneceu, ó, e ela foi de quanto? 50 metros por segundo. Isso aqui também já foi dado. 50 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, que é menos 20, vezes a altura, que foi a pergunta da questão. Show? Agora, de posse dos valores, 2 vezes menos 20 vai ficar menos 40. Substituindo aqui embaixo, isso equivale a mais 40, quando eu passar para o outro lado da igualdade, igual a 50 ao quadrado vai ficar 2500, 2.500. Que equivale a uma altura de 62,5 metros. Show de bola? Bem, eu fico por aqui, espero ter ajudado. Um abraço a todos e até nosso próximo vídeo.